As pessoas param e olham quando o avião está decolando, porque você fica se perguntando como é que esse negócio sobe no ar e fica lá. Realmente é um avião de tirar o fôlego. O Airbus A380 deveria ter chegado ao fim. Pelo menos esse foi o veredito do mundo da aviação quando a Airbus encerrou oficialmente a produção em 2021. A maioria das companhias aéreas seguiu em frente. Algumas estacionaram seus jatos em desertos, outras os desmontaram para reaproveitar peças, caso encerrado. O tamanho por si só o torna especial e apenas a engenharia realizada para alcançar tal feito. Acredito que em um ponto cerca de 90% da frota do A380 estava em solda. Exceto uma companhia aérea que nunca aceitou esse final. A Emirates, a maior operadora de A380 do mundo, não apenas manteve a aeronave em operação, ela dobrou a aposta. Em vez de diminuir, a frota está crescendo. Hoje, a Emirates opera cerca de 95 a 96 A380 em atividade. Até o final de 2026, espera-se que esse número suba para cerca de 110 aeronaves, pouco abaixo do pico histórico da companhia aérea. E eles não estão voando com peças de museu obsoletas. Esses jatos estão sendo reconstruídos. As cabines estão sendo renovadas, o Wi-Fi Starlink está sendo instalado, os interiores estão sendo modernizados. A Emirates está preparando essas aeronaves para voar até a década de 2040, muito depois de a maior parte do mundo ter declarado o A380 obsoleto. O que é ainda mais surpreendente é que a Emirates não está mais sozinha. Companhias aéreas como Lufthansa, British Airways e Qantas discretamente trouxeram o A380 de volta ao serviço. Não por nostalgia, não porque os passageiros imploraram por eles, mas porque os aeroportos estão ficando sem espaço. Os slots estão mais restritos do que nunca e adicionar voos não é mais uma opção. Exatamente o problema que o A380 foi projetado para resolver. Então, aqui está a verdadeira questão. Se o resto da indústria abandonou o Super Jumbo, por que a Emirates está investindo bilhões para mantê-lo voando? Por que se comprometer tanto com uma aeronave que todos os outros abandonaram? A resposta começa com os números, porque eles são difíceis de ignorar. A Emirates operou 123 A380 no total. Isso representa quase metade de todos os A380 já construídos. Hoje, cerca de 95 a 96 estão voando. Outras 24 ou 25 aeronaves estão estacionadas ou passando por manutenção pesada. Até o final de 2026, a Emirates planeja ter até 110 aeronaves em operação. Nenhuma outra companhia aérea chega perto. Para a Airbus, o A380 foi um fracasso comercial. Para a Emirates, é uma máquina de gerar receita nas rotas de longa distância mais movimentadas do mundo. Para se ter uma ideia, a British Airways opera 12 A380, a Lufthansa tem 8, a Singapore Airlines tem 12, a Qantas tem 10, a Korean Air tem 10, a ANA tem apenas 3. A Emirates, sozinha, controla mais capacidade de A380 do que o resto do planeta combinado. No final de 2025, a frota estará distribuída da seguinte forma: 123 aeronaves adquiridas, cerca de 93 em operação, aproximadamente 23 armazenadas e apenas 7 permanentemente aposentadas ou desmontadas para peças. Isso não é apenas domínio, é um quase monopólio nas operações do Super Jumbo, e a Emirates não está parada. Para entender o porquê, é preciso compreender o que significa expansão quando a aeronave deixa de ser fabricada. Desde que a Airbus encerrou a linha de produção do A380 há 4 anos, a Emirates optou por uma estratégia diferente. Em vez de comprar novos jatos, está revitalizando os existentes. A companhia aérea está retirando 16 A380 do armazenamento de longo prazo e os colocando novamente em operação. Essas aeronaves foram paradas durante a pandemia e nunca foram reativadas. Elas não foram sucateadas.
estavam aguardando. Para tornar isso possível, a Emirates estendeu seu contrato de suporte de motores com a Rolls-Royce até a década de 2040. Também está construindo uma nova instalação própria de manutenção de motores em Dubai, permitindo que a companhia aérea realize grandes trabalhos internamente em vez de depender de fornecedores externos. Esse nível de controle é raro na aviação comercial. Além das reativações, a Emirates investiu cerca de 5 bilhões de dólares na modernização de 219 aeronaves. Isso inclui 110 A380 e Boeing 777. Cada A380 passa aproximadamente 22 dias no hangar, permitindo que a Emirates faça a rotação das aeronaves de forma eficiente e modernize vários jatos a cada ano. Isso não é apenas uma reforma, é integração vertical. A Emirates controla o cronograma, a qualidade e o custo. Poucas companhias aéreas no mundo conseguem fazer isso em grande escala. As próprias modernizações são onde as coisas ficam realmente interessantes. A partir do início de 2026, a Emirates implementará o Wi-Fi Starlink em toda a frota de A380. Isso significa internet rápida e de baixa latência em altitude de cruzeiro, algo impensável quando o A380 entrou em serviço. Além disso, as cabines receberão o sistema de entretenimento Astrova da Panasonic, com telas OLED 4K, carregamento USB-C em todos os assentos e iluminação e interfaces aprimoradas. O objetivo é a consistência. A classe executiva do A380 será idêntica à que os passageiros veem nos A350 da Emirates. Mesma linguagem de design, mesma experiência. Isso importa mais do que as pessoas imaginam. 60. A 380 também estão recebendo as poltronas da classe executiva S-Lounge da Safran, as mesmas poltronas que voam nas aeronaves mais novas da Emirates. Elas não são revolucionárias, mas não precisam ser. O próprio A380 vende. A aeronave tem um efeito halo inerente. Muitos passageiros escolhem a Emirates especificamente para voar nela. Após essas atualizações, a frota de A380 se torna efetivamente uma nova frota para a década de 2030, mas as reativações e modernizações não são toda a história. A Emirates também está comprando A380 diretamente. Em 2025, a companhia aérea comprou 4 A380 da Doric Nimrod Air 3 por um total de 180 milhões de dólares. Isso dá cerca de 45 milhões de dólares por aeronave. Para contextualizar, esses aviões já tiveram preços de tabela superiores a 450 milhões de dólares antes dos descontos. A 45 milhões de dólares por uma aeronave com capacidade para mais de 500 passageiros, o custo por assento é menor do que o de muitos jatos de corredor único. Algumas companhias aéreas pagam mais do que isso por um único A321neo. A Emirates já arrendava essas aeronaves. Agora, elas são suas. O mesmo se aplica a outro acordo com a Stratos, sediada em Mônaco, que concordou em vender um A380 para a Emirates quando seu contrato de arrendamento terminar em 2027. Por que a propriedade é importante? Porque o controle é importante. Ser dona da aeronave significa que a Emirates decide quando ela será atualizada, como será feita a manutenção e por quanto tempo permanecerá em serviço. Nenhuma outra companhia aérea está comprando A380 usados. Todas as outras estão tentando se livrar deles. A Emirates está silenciosamente consolidando a oferta global de A380, tornando mais difícil para qualquer concorrente reconstruir uma frota significativa no futuro. Isso não é nostalgia, é estratégia. Então, por que fazer essa mudança agora? Há 4 razões. E a primeira explica quase tudo. Os slots de aeroporto estão desaparecendo. Heathrow, Frankfurt, Amsterdã, Paris. Esses aeroportos estão lotados. As companhias aéreas não podem simplesmente adicionar mais voos. Quando a frequência é limitada, a única maneira de crescer é operar aeronaves maiores. O A380 transporta mais passageiros por slot do que qualquer outra aeronave no céu.
Só em Heathrow, a Emirates opera 6 voos diários com o A380 para Dubai. Isso representa mais de 2.900 passageiros por dia em um único sentido. Um Boeing 787 típico transporta cerca de 296 passageiros. Para igualar esses 6 voos com o A380, a Emirates precisaria de aproximadamente 10 voos com o 787. 10 voos, 10 slots para a mesma capacidade. Esses cálculos são brutais e favorecem muito o Super Jumbo. Rotas como Dubai para Londres, Sydney, Singapura e Nova York não podem ser reduzidas sem perda de receita ou queima de slots que não existem. O segundo motivo agrava a situação: os atrasos do Boeing 777X. A Emirates tem 270 aeronaves Boeing 777X encomendadas. A previsão de entrega era para 2020, depois para 2025, depois para 2026. Agora, o cronograma aponta para 2027 no mínimo. Sem o 777X, a Emirates enfrenta uma enorme lacuna de capacidade. O A380 preenche essa lacuna perfeitamente. O terceiro motivo é econômico. Com 5 bilhões de dólares, a Emirates moderniza quase 300 aeronaves. Isso é suficiente para operar o A380 até a década de 2040. Compare isso com o gasto de 20 bilhões de dólares ou mais em um pequeno lote de novas aeronaves de fuselagem larga. A relação custo-benefício é incomparável. O quarto motivo é o próprio Dubai. O Dubai World Central, também conhecido como Aeroporto Internacional Al Maktoum, está sendo construído para se tornar o maior aeroporto do mundo. Para dominar o tráfego global de conexões nessa escala, a Emirates precisa de aeronaves que transportem um grande número de passageiros com eficiência. Até que esse aeroporto esteja totalmente operacional, o A380 é a única aeronave que permite à Emirates acomodar mais pessoas nos slots limitados do DXB. Então, isso realmente dá lucro? Sim, em muitas rotas, as cabines premium por si só cobrem o custo do voo. Os A380 da Emirates variam de cerca de 468 assentos em configuração de 4 classes a mais de 600 assentos em configurações de 2 classes. O custo por assento é menor do que operações comparáveis com o 777 ou o A350, especialmente em rotas com restrição de slots e alta demanda. Os fatores de ocupação atingem regularmente de 85% a 90%. As cabines premium costumam esgotar completamente durante os períodos de pico. Em alguns casos, a receita da classe executiva e da primeira classe por si só torna o voo lucrativo. O programa de modernização estende a vida útil da aeronave sem grandes investimentos de capital. Mesmo que o A380 transporte menos carga do que alguns jatos bimotores, a receita extra com passageiros mais do que compensa nas principais rotas da Emirates. Existem riscos, regulamentações de ruído, normas de emissões, recessões econômicas e disponibilidade de peças são fatores importantes. Mas o A380 permite que a Emirates ofereça mais assentos premium por voo do que qualquer concorrente. Esses assentos geram rendimentos mais altos. Alguns viajantes até mudam rotas ou datas de viagem especificamente para voar em um A380. Voar com a Emirates para muitos passageiros significa voar no A380. Essa associação com a marca não aparece claramente em um balanço patrimonial, mas impulsiona o turismo, a fidelidade e a visibilidade global. Há também um mito que precisa ser esclarecido. A Emirates não está aposentando o A380. De 123 aeronaves, aproximadamente 95 a 96 estão ativas hoje. Cerca de 25 estão armazenadas. Cerca de 15 estão sendo preparadas para reativação. Apenas 7 foram aposentadas permanentemente ou desmontadas para peças. Até o final de 2026, a Emirates operará até 110 a 380. Isso é mais do que em qualquer momento desde 2020 e mais do que o resto do mundo combinado. Algumas aeronaves armazenadas eventualmente se tornarão estruturas doadoras, fornecendo peças para manter a frota voando até a década de 2040. Isso é gestão normal de frota, não abandono. Não se trata de uma descontinuação, mas sim de uma expansão. A Emirates também sabe que o A380 não voará para sempre. Então, o que o substituirá? Nada ainda.
Existe a ideia de um Boeing 777-10, uma versão alongada do 777-9 com capacidade para cerca de 450 a 480 passageiros. Seria a alternativa bimotora mais próxima, mas não existe. A Boeing não o lançou nem confirmou seu desenvolvimento. Há também o conceito do Airbus A350-2000, que potencialmente transportaria mais de 430 passageiros com excelente eficiência. A Airbus reconheceu que poderia estudar a ideia, mas sem múltiplos clientes de lançamento, o modelo de negócios é fraco. Há ainda a visão do A380neo de Tim Clark. Materiais mais leves, novas asas, motores Rolls-Royce Ultrafan, até 25% mais eficiência de combustível. A Airbus ouviu as sugestões, mas nada foi aprovado. Portanto, a expansão do A380 ganha tempo. Ela preenche a lacuna até que um verdadeiro substituto chegue, provavelmente em meados da década de 2030 no mínimo. Até lá, muitos A387 e 777-300ER terão mais de 20 anos. Os substitutos precisarão existir em metal, não em slides de PowerPoint. Ampliando a perspectiva, a estratégia fica clara. Nenhuma aeronave hoje substitui o A380, nem o 777-9, nem o A350, nem o 787-10. Nenhuma consegue transportar 500 passageiros com o conforto e a flexibilidade da Emirates. O modelo de hub de Dubai depende dessa escala. A Emirates, a Fly Dubai e o Dubai World Central estão construindo juntos o maior hub de conexões do mundo. O A380 é a âncora. Quando as pessoas pensam no A380, pensam na Emirates. Quando pensam na Emirates, pensam no A380. Essa ligação entre as marcas vale bilhões. A Emirates voará com o A380 por mais tempo do que qualquer outra companhia aérea na história. Isso não é emocional, é prático. A aeronave gera lucro, ela resolve problemas reais. Isso se encaixa na rede. Até que algo melhor apareça, a Emirates não vai mudar. É tudo ou nada.